aqui estamos nós para poder conhecer um pouquinho mais sobre a educação superior, né, depois do que nós já vimos como o começo no encontro passado, e a ideia é de que a gente possa perceber a importância e as relações que a educação superior tem com essa estrutura e organização da educação básica, como parte mesmo de uma política educacional. Para isso, nosso objetivo será identificar essa função da educação superior na estrutura da educação básica, relacionar as características da educação superior no Brasil, compreender os princípios na Constituição Federal, bem como da LDB, 9394 de 1996, e do Plano Nacional de Educação, que se torna uma lei, portanto, não é uma política de Estado, a Lei 13.005 de 2014, na estrutura e funcionamento da educação superior do Brasil. E a gente precisa descrever, então, como as metas desse Plano Nacional trata da questão da democratização do acesso à universidade. Identificar a moldura legal da educação superior no Brasil é algo muito importante que nós também vamos alcançar hoje como objetivo. A gente já sabe bastante sobre a questão, né, desse percurso traçado. A gente já conhece o quanto a estrutura da organização do sistema escolar no Brasil retratam, né, os princípios democráticos da Constituição Federal, o que não havia antes, porque a gente tinha antes um sistema bastante excludente. Essa estruturação que nós temos hoje, no sentido de garantir a todos o direito à educação, ocorre de um modo federativo e colaborativo, ou seja, eu tenho os entes, União, Estados-membros e os municípios, e à medida em que haja necessidade, um colabora com o outro, né, a gente viu isso no seu próprio tempo, isso é muito importante, e há distintas atribuições aos entes federados, então, os municípios, os estados e a União, então, cumprem distintas atribuições de forma a não sobrepor nenhuma delas e para que nenhuma parte da nossa estrutura do sistema educacional brasileiro fique desamparado, né, de um dos entes que olharia como prioridade aquele nível ou aquela etapa. Nesse sentido, a gente tem políticas de financiamento para poder subsidiar o cumprimento dos fins da educação, a gente viu isso à época, né, quem é que paga a conta, como é que a gente consegue implementar tudo isso, não está tudo lá. A gestão democrática do ensino público está prevista na própria Constituição Federal, como forma de garantir uma sociedade democrática, e a gente já viu que um dos documentos que concretizam esse modo de gestão, um modo democrático, é o PPP, o Projeto Político Pedagógico, que também é importante que a gente possa notar, ele existe em todos os níveis, em todas as modalidades e em todas as etapas. Então, não é porque educação infantil, não é porque educação de jovens e adultos, por exemplo, ou educação à distância, como aqui, que a gente não tem um projeto político-pedagógico. Todo e qualquer modo de implementação da educação, a partir de 1988, devidamente regulamentado pelo LDB, tem um projeto político-pedagógico, construído sempre daquela forma, coletiva, ouvindo, né, as distintas percepções e os distintos grupos de interesse. Bom, ainda na estrutura do sistema educacional brasileiro, um conjunto de modalidades que são formas diferenciadas para poder garantir a igualdade de condições de acesso e permanência para todos. No nível da educação superior, o desafio tem sido a democratização, que constitui, então, a meta 12 do PNE. Vamos lá, então? Esse que é um clássico, não é, organograma que a gente tem, e todo mundo já se lembra de forma muito evidente, são 2 níveis, 3 etapas da educação básica e algumas 7 modalidades de educação. E dessas 7 modalidades, a gente sempre se lembra lá, a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação especial, elas estão devidamente regulamentadas, já foram anunciadas muito bem na LDB. As outras 4, elas foram regulamentadas e detalhadas, né, nas diretrizes curriculares nacionais. Não significa menos importância, significam, né, um cuidado e uma atenção a esse processo. No artigo 207 da Constituição Federal, tem uma referência às universidades que é muito importante para a gente poder compreender. Quando a gente fala em educação superior, normalmente vem à cabeça da gente universidades, e era exatamente essa nomenclatura que foi usada lá pelos legisladores à época. Diz assim: as universidades gozam de uma autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
A gente já viu no encontro passado, lá quando a gente tratou das funções da educação superior previstas na própria LDB. As funções tinham a ver com difundir o conhecimento, com o processo todo de dar aulas, mas tinham também o processo de pesquisa, ou seja, de criação de novos conhecimentos científicos e difusão desses conhecimentos. E tinha também uma função, uma responsabilidade dessas instituições de educação superior com o seu entorno, com a comunidade com a qual elas interagem. Pois bem, vejam bem que está lá na Constituição, e aí, para poder cumprir esse processo todo, nós vamos notar que a diversidade que nós já observamos que há no Brasil, desde o primeiro momento, quando a gente falou lá dos sistemas e a organização do sistema educacional no Brasil, que não acontece de um modo único, né? A gente já viu isso. Não há um sistema único de educação como há um sistema único de saúde, um sistema único financeiro. Não há. Nós temos a pluralidade, a diversidade contempladas nos sistemas, né, de forma que podem formar uma rede, um município com o estado, ou alguns municípios, ou coisa parecida. Mas ele não é único, ele não contempla a mesma estrutura dos 5.570 municípios, não é assim. Não poderia, então, ser assim também na educação superior. Então, como é que a gente consegue perceber isso de forma muito clara? Pela forma como essas instituições de ensino superior estão organizadas. Então, a gente tem uma primeira grande caracterização. A gente tem instituições públicas e tem instituições privadas. As instituições públicas, elas podem ser do tipo federais, estaduais e municipais. As instituições privadas, elas podem ser particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Vejam que interessante. Quando nós falamos de instituições de ensino superior do tipo públicas, e a gente coloca aqui municipais, alguns de nós estaremos pensando, mas espera aí, a gente já não viu antes que o município tem responsabilidade prioritária com a educação infantil e os anos iniciais do fundamental? Sim, nós vimos isso. Nós não vimos antes que o nível estadual, o ente Estado-membro, tem responsabilidade com os anos finais do fundamental e o ensino médio? Vimos também isso. Como é que agora a gente consegue compreender o artigo 20 da LDB? De novo, só para a gente poder lembrar muito bem, para poder abranger e contemplar essa diversidade que nós temos no Brasil, alguns municípios são suficientemente capazes, e têm sido suficientemente capazes de manter a educação infantil com uma boa qualidade, manter os anos iniciais do fundamental e ainda ter uma universidade sob sua responsabilidade. A gente conhece algumas no estado de São Paulo. Por exemplo, em São Caetano, a gente tem um caso clássico também. Poderíamos numerar outras. Claro que não são muitas, mas há essa possibilidade, inclusive, prevista em lei. Das instituições privadas, nós temos as particulares, né, que a gente vai olhar realmente como uma empresa de educação. Nós temos as comunitárias, né, que tem a ver com determinados grupos, grupos de professores, associações, né, que se estruturam e formam essas instituições também de caráter privado. Nós temos as confessionais, que são aquelas ligadas a determinadas ordens ou determinados preceitos religiosos, e nós temos as filantrópicas, né, que são aquelas ligadas também a um processo quase que, né, diletante de implementação da própria educação superior. Vejam que diversidade que a gente tem para poder contemplar essas nossas questões no Brasil. De modo muito geral, a gente vai separá-las em educação, que é promovida em instituições da rede privada e da rede pública. E aqui eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês. Esses são os dados do INEP que nós temos, de 2013, mas não mudou muita coisa até atualmente, infelizmente, né? Então, nós temos um elevado número de instituições de caráter privado, e nós temos um número que a gente vai observar como ainda muito tímido em relação à rede pública. Então, enquanto nós tínhamos, no ano de 2013, 301 instituições de ensino superior da rede pública, nós tínhamos um contingente lá, um total de 2.090 instituições de ensino superior da rede privada. E a gente viu há pouco por quê, né? Nós temos vários tipos e tudo isso para poder abranger esse processo todo, né? Isso tem a ver com uma história, uma opção que foi feita no Brasil, inclusive anterior à lei de 1988, a Constituição, em que você abre a possibilidade para que a iniciativa privada também preste esse serviço, né, de educação superior. Muito bem.
A organização acadêmica dessas instituições de ensino superior no Brasil está prevista né, de uma forma muito clara, um documento que está organizado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, e é interessante como a gente consegue perceber que até o modo de sistematização e regulamentação vai acontecendo à medida das necessidades. Então, nós vimos a própria Constituição falava em universidades, a LDB fala nas universidades no artigo 52, só que a educação superior não se restringe às universidades. Ela também pode ser implementada nos centros universitários, está lá, que foram implementados pelo decreto 3.860 de 2001, no artigo 11. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os IFETs, não é? Lei 11.892 de 2008. Ou Centros Federais de Educação Tecnológica, os CEFETs, né? Um decreto de 2.406 de 1997, e depois atualizado, né, e devidamente atualizado mesmo, no sentido da regulamentação, com o decreto 3.462 do ano 2000. E, por fim, mas não menos importante, as faculdades, né, que estão lá no decreto 3.860 de 2001, no artigo 13. Vejam bem que são formas diferentes de organização das instituições de educação superior no Brasil, que demonstram de forma muito clara que fazer educação superior não necessariamente precisa acontecer em universidades, tá bem? Muito bem. E aí, nessas instituições todas, a gente tem cursos de graduação e pós-graduação sendo implementados. Todo mundo lembra, né, aquele que vem depois. Então, na graduação, está lá no artigo 44 da LDB, 9.394 de 96, ou 9394 de 96, nós temos os cursos que podem ser oferecidos como graduação. Então, nós temos as licenciaturas, os bacharelados, os cursos de extensão, os cursos sequenciais e os cursos tecnológicos. As licenciaturas, de forma muito clara, vocês se lembram, são aquelas que te dão licença, te dão permissão, né, para poder lecionar, ou na educação infantil, ou nos anos iniciais do fundamental, ou em algumas disciplinas específicas do final do fundamental e do ensino médio. Então, são cursos que formam o professor nessa tarefa fundamental, que é ensinar para as pessoas como elas podem aprender, né? Então, esse processo é fundamental. Os bacharelados, eles têm a ver com a formação específica por uma carreira mais científica e voltada para a pesquisa de novos conhecimentos, sem o compromisso de aprender como ensinar, né, esse aprendizado, que isso é da licenciatura. Os cursos de extensão, que são bastante curtos, pontuais e que atendem essas demandas todas da comunidade. Os sequenciais, né, sobre os quais nós já falamos, quanto eles são bem mais curtos e voltados para um determinado campo do saber. E os tecnológicos, dada a especificidade dessa área das tecnologias, eles são igualmente, né, mais pontuais e precisos e ocorrem bem mais rapidamente, dada a velocidade com a qual a tecnologia caminha nos nossos dias. Qual é o grande desafio no processo da democratização do acesso à educação superior no Brasil? Vejam bem que não foi essa diversidade de instituições, esse número todo de possibilidades que fez com que nós conseguíssemos aumentar o acesso da nossa população à educação superior. Provavelmente vocês conheçam muitas pessoas que, apesar de estarem, por exemplo, na mesma faixa etária que você, no mesmo nível socioeconômico, ainda não fizeram um curso superior, e alguns sequer têm interesse, porque acham difícil, complicado, ou que não veem nenhum tipo de perspectiva nesse sentido. Portanto, a meta 12 do Plano Nacional de Educação, quando se propõe elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população, né, que está nessa idade que seria regular, entre 18 e 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para que, pelo menos, 40% das novas matrículas sejam no segmento público. E a gente viu há pouco que são pouquíssimas instituições, né, quando comparado com aquele contingente das universidades, perdão, das instituições privadas, uma dificuldade se coloca, né, é como se a meta já nascesse com alguns problemas, porque se eu quero garantir que 40% das novas matrículas sejam no segmento público, a gente precisaria, no mínimo, aumentar o número dessas instituições. Ainda que elas tenham aumentado, nós vamos perceber que não o suficiente para esse processo. Portanto,
a gente já conhece o desafio da democratização e a gente já conhece, né, com essa dificuldade quase inerente. E o desafio, ele é maior ainda, para a gente poder perceber. Por quê? Porque a educação superior, ela decorre da educação básica. Vocês se lembram que a última etapa da educação básica é o ensino médio. Se a gente observar o percentual de alunos do ensino médio que estavam na série esperada para a idade, ou seja, que estavam lá até os seus 17 anos cumprindo esse processo, vejam bem que a gente tem um percentual que, em alguns casos, ele está pertinho da metade, e que somente na região sudeste a gente teria bem mais da metade, né, 76,9% dos alunos do ensino médio é que estavam na idade esperada para, né, para esse momento. Ora, se no ensino médio eles já não estão na idade esperada, e certamente eles vão ingressar no mercado de trabalho, até porque aos 17, 18 anos há um apelo muito grande para o ingresso no mundo do trabalho. Imaginem, né, como é que vai ficar isso depois para a educação superior. Então, é importante que a gente possa perceber isso. Cumprir metas, ou eu falei de acesso, qualidade e permanência, a qualidade dessa permanência na educação superior tem a ver com o processo anterior, que é o final, ou toda a educação básica, por que não dizer, mas sobretudo com o final da educação básica, que é o ensino médio. E as expectativas, nós já vimos esse gráfico, né? Elas, considerando esse cenário todo, é que a gente percebe que provavelmente a gente não consiga cumprir essa meta até 2024, porque o Plano Nacional de Educação foi para 10 anos, aprovado lá em final de 2013, começo de 2014, portanto, em 2024 a gente teria que cumprir essas metas, e ainda nós não temos as condições para tanto, tá bem? Então isso reforça. E a consequência, sem dúvida nenhuma, é esse processo que vem depois. A gente já falou do que vem antes da educação superior, né? Do processo todo final do ensino médio, que é a última etapa da educação básica. Agora vamos falar um pouquinho nesse processo da educação superior, o que vem depois da graduação. Então a gente percebe que há uma tendência importante, né, que a gente pode notar de um crescimento, mas ainda os cursos seriam um tanto quanto tímidos, né? E aí a gente vai perceber, por exemplo, que, olha só, quando nós estamos falando de mestrado profissional, que é esse mestrado mais engajado com o mundo do trabalho, o mestrado acadêmico ou doutorado, que não tem esse tipo de condições, nós vamos perceber que ainda é muito baixo o crescimento desse mestrado profissional, que tem a ver com um grupo de pessoas que vão fazer a pós-graduação, já com um engajamento muito próximo ao mundo do trabalho, que é onde a maioria de nós nos encontramos depois da graduação, já trabalhando. Os mestrados acadêmicos também têm esse processo todo de crescimento, e bem menor, né, o crescimento dos níveis do doutorado, se considerarmos uma comparação, tá bem? Então, só para a gente poder perceber que o quanto esse processo inicial da educação superior é fundamental para a gente poder entender o que aconteceu antes, no final da educação básica, e o que vem depois, que vai ser definido, né, por aqui. Pois bem, assim a gente construiu uma trajetória importante, eu espero, sobre a organização da educação no Brasil. Espero que vocês sigam aprofundando os estudos, porque as aulas são sempre um processo de apresentação, e aí, de acordo com o seu interesse, você pode conhecer mais sobre uma área, mais sobre outra, tá bem? E aprofundar para poder interagir e cumprir, né, um princípio democrático de acesso, permanência com qualidade à educação, tanto básica como superior, como nós vimos até aqui. Bons estudos!